Olá, pessoal, tudo bem? Começando aqui o Repórter MT, hoje conversando com a prefeita de Carlinda, interior de Mato Grosso, Carmen Martinez. Olá, prefeita, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, graças a Deus. Prefeita, a gente sabe aí do resultado das eleições presidenciais, Lula foi eleito, Bolsonaro não conseguiu se reeleger, e a decisão da senhora é que se Lula assumindo o comando do Palácio da Alvorada a partir do dia 1º de janeiro, a senhora vai renunciar ao cargo de prefeita de Carlinda? Sim, desde ontem eu já fiz reunião com o meu secretariado, pedi já para que nós temos várias mercadorias ainda para chegar, para que organize as suas pastas e, com certeza, caso o presidente eleito assumir, com certeza absoluta, eu já estarei renunciando ao meu mandato. Quero deixar tudo organizado, né, a prefeitura, para que o meu vice possa assumir com condições de trabalho, que hoje, graças a Deus, o município está muito bem organizado e a gente quer dar condição ao nosso vice para que continue os nossos trabalhos. Então, por isso que demora esse pouquinho, né? 40 dias e 50 dias, até lá já vai estar tudo organizado a prefeitura. Se eu ver que vai haver mesmo, que vai ser empossado, eu já vou pedir a transição de mandato, chamar o vice para poder fazer a equipe dele, né? Avisar a Câmara e vou para minha casa. Vou lá para o meu sítio, vou continuar a minha vida normal, porque eu não consigo compactuar com os ideais do presidente eleito. Então, sendo assim, eu tenho que me retirar porque eu sou uma pessoa com uma personalidade muito forte. Eu falo o que penso, né? Gosto das coisas muito corretas, e isso muitas vezes a gente sofre muito por ser assim. Mas é isso que a gente aprendeu, né? Eu aprendi isso com minha mãe, que hoje ela está lá no céu me vendo, e ela sempre me disse: minha filha, quando você for fazer alguma coisa, você faça bem feito. E quando você for fazer alguma coisa que vai te frustrar, então você não faça. Então, esse é meu posicionamento. Prefeita, bom, fica claro que a senhora é contra a política estabelecida pelo PT, a senhora é simpatizante e aliada ao presidente Jair Bolsonaro, mas o que faz a senhora tomar essa decisão, sabendo que a senhora foi eleita, teve a confiança do eleitor de Carlinda para administrar a cidade, então teve um respaldo dos eleitores aí que confiam na gestão da senhora, por isso a senhora foi eleita. Não sente um pesar, um sentimento de constrangimento em relação a essa confiança que o eleitor aí da cidade depositou na senhora, ou desgosto com os rumos da política nacional são mais fortes do que esse apelo da população que escolheu a senhora para administrar a cidade? O desgosto e a vergonha ela é mais forte. O meu povo ele vai me entender, porque quem foi, eu sou reeleita com mais de 90% de voto, inclusive tive 2 adversários. O povo que votou em mim, eles já conhecem meu jeito. Eles sabem que eu sou assim. E essa é a minha personalidade. Eles vão me entender, porque quem gosta de mim vai estar do meu lado. Da forma que eu me posiciono, hoje nós estamos num país democrático. Eu não sei amanhã. Caso eu me posicione num país que eu não possa falar, com certeza estará prejudicando a minha família. E isso eu não quero, porque quando eu entrei para a campanha, os primeiros que me apoiaram foi meu esposo, minha filha, meu neto, que estavam junto comigo e estão até hoje. Então, eu tenho que preservar eles, eu tenho que cuidar deles. E as minhas atitudes podem fazer com que eu prejudique eles. Então, antes que isso aconteça, eu sei que eu não me calo, e é melhor eu entregar o mandato, meu povo vai me entender, quem gosta de mim não vai querer o mal para mim. Então, é isso que eu peço à minha população. Prefeita, esse cenário de polarização política, onde os extremos acabam perdendo, de certa forma, aí,
é o senso de responsabilidade, o senso de respeito com as opiniões divergentes, e a senhora conhecendo o temperamento que tem e que gosta de se posicionar, então a senhora tem medo se, de repente, daqui para frente a senhora comece a se posicionar, dizer o que pensa, aí, de repente, começar a sofrer algum tipo de retaliação. Então, a sua decisão também, além do desgosto político, também é para preservar a integridade da família da senhora, porque a senhora, neste momento, se sente coagida e com medo? Coagida, não. Agora, não. Medo, eu não tenho medo. Eu sei o que eu aguento. Mas a minha família, eu não sei. Então, eu não quero prejudicar ninguém. Eu não posso prejudicar um povo, eu não posso prejudicar minha família pelo meu posicionamento. E eu sei que eu não me calo. E quando eu não concordo com uma coisa, eu não concordo. Então, é melhor assim. Né? Eu não tenho medo. Eu sei o que eu aguento. Mas não é porque eu sei o que eu aguento que eu posso colocar os outros em perigo, né? Então, a senhora teme alguma coisa que possa acontecer de ruim com a família da senhora, dependendo do que a senhora Sim, venha se manifestar. sim. Perfeito. Prefeita, sobre o resultado das eleições, qual que é o posicionamento da senhora, a atuação do STF também, o ministro Alexandre de Moraes, as manifestações que acontecem em todo o país, rodovias bloqueadas, o que a senhora está pensando de tudo isso? Nós vivemos num país democrático, na onde a maioria que escolhe, não foi? A maioria escolheu, está escolhido. As manifestações que estão havendo, uma grande parte não concorda, está se manifestando. Então, eu penso que, assim como eu tomei uma decisão, né, que estamos num país democrático, eu tenho que respeitar a decisão alheia. Então, eu respeito tanto o resultado das eleições, tanto o Supremo Tribunal Federal, tanto as manifestações, porque nós estamos num país democrático. Quanto a isso, eu respeito. A forma Não como questiono. essas rodovias estão sendo bloqueadas, a senhora concorda? Na verdade, todo cidadão, ele está fazendo o que ele acha que está certo, né? Concordar, eu não concordo, porque tanto um lado quanto o outro está sendo prejudicado. Mas o povo que se sentiu mais prejudicado ainda está nas ruas, porque não concordou. É um manifesto legal ou não é legal, ou está certo ou está errado, né? Aí é eles que sabem. Eu estou dando a minha opinião. É muito difícil e é triste ver como as pessoas sofrem também no manifesto. Mas é muito bonito também ver a coragem que eles têm. Porque coragem é para poucos. E a coragem que eles têm tem que ser admirável, tem que ser respeitada quando se faz um manifesto pacífico, igual eu estou vendo acontecer. Então, eles não estão quebrando nada, eles não estão invadindo nada, eles não estão estragando nada alheio. Eles estão se manifestando de uma forma para que chame a atenção. Então, do meu ponto de vista, eles estão fazendo o que acham que é certo. Prefeita, para a gente encerrar, sobre o posicionamento agora do presidente Jair Bolsonaro, eu não sei se a senhora conseguiu acompanhar o posicionamento dele, mas eu notei alguns pontos aqui que ele mencionou que enfrentou uma pandemia, uma guerra, foi acusado de antidemocrático, defendeu a manifestação pacífica e deixou claro que sempre julgou dentro das 4 linhas, diferentemente dos seus adversários no campo político, isso de acordo com o posicionamento do presidente Jair Bolsonaro. Não sei se a senhora conseguiu acompanhar, Eu mas eu não queria ouvir a consegui. opinião da senhora em relação a essas falas, né, que eu acabei de mencionar aqui em relação ao pronunciamento dele após o resultado das eleições, lembrando que foi o primeiro, né? Eu não vou poder relatar sobre o pronunciamento dele, porque eu não assisti. Então, eu gosto de dar minha opinião quando eu mesmo ouço, analiso, né? Então, eu não posso falar. Eu vou estar fazendo isso agora. Vou assistir no momento eu estava ocupada. Mas da forma que você falou, do jeito que ele... Foi isso que ele falou, de fato, ele enfrentou uma pandemia, enfrentou uma guerra, as ações foi dentro das 4 linhas da Constituição.
Então, se a lei existe, é para ser cumprida. Lei é lei. Então, para que faz lei se não é para cumprir? Né? Então, por isso eu parabenizo ele por essa ação. Não é fácil ele ter conseguido, né, tudo quanto ele conseguiu para conseguir cumprir a lei rigorosamente, né, com tantas divergências, né, com tantos problemas que encontrou, principalmente a pandemia. A pandemia parou o mundo. Não foi só o Brasil, parou o mundo. Para a gente fechar, prefeita, uma nota para o governo Bolsonaro aí de 0 a 10, e como que a senhora avalia esses 4 anos de mandato do presidente? No meu ponto de vista, ele foi um presidente bom. Ele não foi um presidente que batia nas costas, dava tapinha nas costas e falava blá, blá, blá. Ele foi bem sério, né? Bem objetivo. Muitas vezes falou coisas que não deveria ter falado, mas falou o que o coração estava pensando. Né? Mas, em todos esses anos de mandato que ele teve, eu não ouvi falar em nenhum momento que ele tivesse algum processo de algum tipo de desvio de recurso, e é isso que eu admiro no político. Porque nós estamos na política para cuidar do recurso público. Então, a minha avaliação, ela é boa, não é porque é Bolsonaro, é porque ele foi o presidente que fez as coisas acontecer dentro da linha da Constituição. E, referente à avaliação, a nota que eu dou a ele, eu dou nota 8, não dou 10, porque muitas vezes ele falou alguma coisa, por ser muito temperamental, e isso às vezes foi interpretado de uma maneira diferente. Mas a nossa economia, para a nossa economia, eu daria nota 10, porque hoje o nosso Brasil sempre foi produtivo, mas nunca foi valorizado. Hoje os nossos produtores são valorizados. O agro é valorizado. E se não tem o agro, não tem nada. Se não tiver os nossos produtores, nós não temos como sobreviver. E quando valoriza quem está ali na terra, sofrendo, trabalhando de sol a sol, ele está conseguindo melhorar o emprego na cidade, né? Diminuir o desemprego, né? Melhorar o emprego, o comerciante trabalhar mais feliz. E isso, eu vejo que a nossa economia ela bombou, mesmo passando por uma pandemia. E na época da pandemia, todos os municípios brasileiros não podem reclamar de recurso, porque o recurso foi mandado pelo governo federal para que a gente pudesse custear despesa tanto da pandemia, quanto poder fazer investimento em infraestrutura, para que não baixasse e não tivesse desemprego. E foi isso que a grande maioria dos municípios fez, inclusive Carlinda, que aqui não tinha nem nada quase de asfalto, e o recurso que veio para a infraestrutura, nós fizemos o máximo de investimento em asfalto. E isso também é saúde, isso também é segurança. Então, a minha avaliação na economia brasileira é 10. O presidente, por ele falar às vezes meio estressado, eu vou dar um 8 para ele. Prefeita, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com a senhora. O prazer foi meu.